Olá, estimados alunos do Colégio Santa Rita, nossos alunos das terceiras séries do ensino médio. Vamos dar sequência às nossas videoaulas de História do Brasil. Essa que já é a videoaula de número 11. Portanto, estamos aqui trabalhando no nosso livro-texto do nosso Sistema Farias Brito de Ensino. Nós estamos no volume 4. Dentro do volume 4, nós já trabalhamos aqui História 1, trabalhamos aqui o Segundo Reinado, concluímos na última videoaula com a Proclamação da República. Portanto, na aula 16, 17 e 18, trata da queda da monarquia com a proclamação da República no Brasil. Na aula 19 é uma revisão geral sobre colônia e império, e na aula 20 aqui do nosso livro-texto, é essa aula de hoje, essa videoaula que nós vamos trabalhar, os anos iniciais da nossa República, a chamada República Velha, a primeira fase da história da República Brasileira, que vai de 1889, da proclamação da República, até 1930, com a Revolução que levou Vargas ao poder, dando assim início à chamada Era Vargas. Dentro da chamada República Velha, a República Velha está subdividida em dois momentos. A República da Espada, que está aqui no capítulo, na aula 20, República da Espada, que vai de 1889, da proclamação da República, até 1894, foram os dois primeiros presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, marechais. Marechal era uma patente do Exército na época, hoje não existe mais, a maior patente do Exército hoje é general. Na época, os dois primeiros presidentes foram marechais. Logo, a República foi liderada pelo Exército. Muitos historiadores defendem a tese de que foi um golpe, como no próprio livro retrata o tema da aula 18, golpe, o golpe com a questão militar. O golpe militar. Os militares assumiram a liderança com apoio da elite cafeeira e outros setores descontentes da monarquia, apoiaram o Exército e houve então a proclamação da nossa República, sendo o líder desse movimento principal, o Marechal Deodoro da Fonseca, que assumiu provisoriamente o governo e foi eleito para ficar mais 4 anos. Porém, renunciou em 1891 e o vice Marechal Floriano concluiu o mandato do Marechal Deodoro. Portanto, os dois primeiros presidentes, sendo eles militares, nominamos esse período de República da Espada. A partir da eleição do primeiro presidente civil eleito pelo voto direto, Prudente de Moraes, até 1930, nós chamamos da fase da República do Café com Leite, devido à alternância política entre paulistas e mineiros nesse período. Vamos então falar dessa chamada República da Espada, de 1889 a 1894. Lembrando que aqui está Aqui nós apresentamos para vocês a galeria de todos os presidentes, de todos aqueles que ocuparam em algum momento da história da nossa República a cadeira presidencial. Então é um longo período aí, nós temos desde o governo do Marechal Deodoro, o primeiro da República, os dois primeiros aqui, a chamada República da Espada, do presidente Prudente de Moraes, eleito primeiro civil, eleito pelo voto direto, até o Washington Luiz, a chamada República Café com Leite. Tem a Era Vargas, tem a Era Populista, de Dutra a João Goulart, o chamada República Populista, a ditadura militar de Castelo Branco a João Figueiredo e a fase da nova República a partir de José Sarney, passando por Collor, Itamar Franco com o impeachment do Collor, Fernando Henrique, eleito e reeleito, Fernando Henrique, o Luiz Inácio, eleito e reeleito, faltando os 3 últimos presidentes nessa galeria, mas que estão aqui. Presidenta Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita na história do país, eleita e reeleita, sofreu impeachment em 2016, assumiu o vice Michel Temer, que concluiu o mandato da Dilma, sendo em 2018 eleito Jair Bolsonaro, assumiu então a partir do dia 1º de janeiro de 2019 para cá.
Portanto, são os presidentes da fase da nossa República. Contudo, nós vamos primeiro ver a fase da República Velha. E dentro da fase da República Velha, que foram esses presidentes aí, a chamada República Velha, que vai do Marechal Deodoro da Fonseca a Washington Luiz. Dentro da chamada República Velha, vamos trabalhar nesse primeiro momento aqui os dois primeiros presidentes da República, o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, a chamada República da Espada. Assim chamada porque os dois primeiros presidentes da República foram militares, marechais do Exército, ambos naturais de Alagoas. Por isso que Alagoas recebe esse título, Terra dos Marechais. Vamos assim falar nessa chamada República da Espada, em que nós temos o Marechal Deodoro da Fonseca, por ter liderado o movimento republicano, assumiu inicialmente, provisoriamente, o governo nos anos iniciais da República, de 1889 a 1891. Assumiu inicialmente provisoriamente, depois foi eleito indiretamente pelo Congresso Constituinte, e renunciou ao mandato em 1891, assumindo Floriano Peixoto, que concluiu o mandato do Marechal Deodoro, de 1891 a 1894, conhecido como Marechal de Ferro, por ter conseguido conter algumas revoltas de grande alcance nesse período aí. Vamos ver então o governo do Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca governou de novembro de 1889, quando da proclamação da República, até novembro de 1891, quando ele renunciou o mandato. Foi assim que começou a nossa República. A República do Brasil começou dessa forma, instável, com a renúncia do primeiro presidente. Talvez os problemas que já aconteceram nesse começo de República daria sinais de como seria toda a nossa República. Basta analisarmos os últimos anos da história do Brasil, em que nós tivemos uma presidenta que foi afastada por um movimento de impeachment. Então, a instabilidade que ocorreu ao longo de nossa República foi imensa. A instabilidade. Tivemos presidentes que governaram por alguns dias ou alguns meses, e ao longo desse período nós tivemos muitos fatos marcantes que ocorreram em alguns governos da nossa República. Fatos que levaram o país a uma crise política instável. Vamos aqui falar primeiro o governo do Marechal Deodoro, que vai de novembro de 1889 a novembro de 1891, se divide em duas fases. A primeira fase é o chamado governo provisório. O governo provisório, ele assumiu provisoriamente até organizar os anos iniciais, até organizar o sistema republicano para definir como seria a escolha do presidente. Até fevereiro de 1891 ele governou provisoriamente. Em fevereiro ele foi eleito pelo Congresso Constituinte, que elaborou a Constituição, eleito indiretamente, sendo que a primeira eleição presidencial no Brasil, portanto, foi indireta. A eleição indireta é quando os cidadãos não elegem o seu presidente, mas uma assembleia escolhe o presidente. Aí a eleições indiretas. Direta é quando os cidadãos diretamente escolhem o presidente. Sendo a primeira eleição indireta em fevereiro, devendo ele ficar 4 anos. Contudo, no mesmo ano de 1891, ele renunciou e nós vamos explicar o porquê da sua renúncia. Primeiras ações do governo do Marechal Deodoro da Fonseca nessa primeira fase do chamado governo provisório. Instituiu o federalismo no Brasil. O que é o federalismo? O federalismo é quando o país é dividido, extenso territorialmente, né, como o Brasil, sempre todo país que é extenso territorialmente, divide em unidades administrativas, que nós chamamos estados. As antigas províncias passaram a ser nominadas de estados. Então o Brasil adotou o federalismo, copiando o mesmo modelo republicano dos Estados Unidos. Fim do padroado, separação entre Estado e Igreja. Na época da monarquia, nós sabemos que a igreja era subordinada ao Estado. Chamamos isso de padroado. Quando o Estado tem
faz intervenções na igreja e tem uma religião oficial, no caso a Igreja Católica. Com a República separou, adotou-se o Estado laico, Estado separado de igreja. Foi daí que nasceu o chamado casamento civil, porque o Estado não mais reconhece o casamento religioso. Nasce então o casamento civil. Os símbolos da nossa República foram criados aí nesses primeiros momentos da República, como a bandeira, o brasão. A grande naturalização foi quando muitos imigrantes existentes no Brasil, na época, desde o fim do tráfico, quando aumentou bastante o número de imigrantes italianos, alemães e dentre outras regiões da Europa, o governo Marechal Deodoro ofereceu a todos esses imigrantes a grande naturalização, a possibilidade deles poderem se naturalizar brasileiros. E o Marechal Deodoro convocou uma eleição para elaborar para eleger uma assembleia. A assembleia é essa que iria elaborar a nova Constituição do Brasil, até porque a Constituição que vigorava no Brasil era a Constituição elaborada para um regime monárquico de governo. Agora o Brasil adotaria o sistema republicano, a Constituição tinha que ser organizada, a lei maior, a Constituição é a lei maior do país, a Constituição é que define de maneira bem geral a organização política e social do país. Portanto, foi eleita uma Assembleia para elaborar a nova Constituição e assim definir como ficaria o sistema, inclusive a eleição de presidente. E durante o governo do Marechal Deodoro aconteceu uma grande crise econômica, chamada crise do encilhamento. Uma crise que gerou uma alta inflação, forte especulação financeira, desvalorizando bastante a moeda nacional. Na época ainda, o real de rei. Portanto, quando a monarquia caiu em 1889, a unidade monetária brasileira permaneceu, a mesma da monarquia. Era real de rei, o plural é réis. Então, esta crise, chamada crise do encilhamento, provocou uma forte desvalorização da nossa moeda, da moeda nacional. Na época, o ministro da Fazenda, que pode ser chamado de Economia, era o Rui Barbosa, um homem altamente intelectual, contudo, assumiu o Ministério da Fazenda, propôs uma política de industrialização ao Brasil, abrindo fortemente linhas de crédito, ocorrendo uma alta emissão de moeda e há uma onda especulatória na Bolsa de Valores que levou a um colapso financeiro no país, chamado de encilhamento, que nós vamos detalhar esta crise. Lembrar do picoense mais ilustre, né? O nosso Antônio Coelho Rodrigues. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar em Coelho Rodrigues, que na cidade de Picos algumas homenagens são rendidas a Coelho Rodrigues. Leva nome de rua, Escola Coelho Rodrigues, a Prefeitura de Picos tem o nome Palácio Coelho Rodrigues, porém poucos picoenses sabem algo sobre esse ilustre picoense. É considerado um dos mais ilustres no cenário nacional. Antônio Coelho Rodrigues foi um dos maiores juristas do Brasil. Nasceu na Fazenda Boqueirão, em Picos. Nasceu da família Martins. Estudou os anos iniciais aqui na cidade de Picos. Contudo, ele foi embora para o Rio de Janeiro para concluir seus estudos e se formou em Direito, Advocacia. Lá, tornou-se um grande jurista, né? Escritor, conselheiro da República, foi eleito deputado-geral em 2 legislaturas, senador em uma legislatura, foi eleito inclusive prefeito da cidade do Rio de Janeiro, de 1900 a 1903, assumiu a prefeitura do Rio e foi autor do primeiro Código Civil Brasileiro da República, inclusive autor do Casamento Civil. Picoense Coelho Rodrigues, que nasceu nesse casarão na chamada Fazenda Boqueirão da família Rodrigues de Souza Martins, onde nasceu Antônio Coelho Rodrigues, 10º prefeito do Rio de Janeiro. Lembrar, na época da proclamação da República, esse é o mapa do Brasil, que corresponde às unidades federativas que apresentava o Brasil na época. A circunscrição territorial era essa, dos limites territoriais do Brasil. E os símbolos da República foram sendo criados. A bandeira nacional, antes a bandeira do Império, que vigorou durante toda a época da monarquia,
Com a queda da monarquia, o fim dessa bandeira. Até a elaboração dessa nova, que foi dia 19 de novembro, portanto, 4 dias depois da República, da proclamação da República, 19 de novembro de 1889, até lá, durante 4 dias, vigorou provisoriamente essa bandeira. Observem que ela é bastante parecida com a bandeira norte-americana, diferenciando apenas nas cores. Lembramos que a bandeira do Brasil, republicana, não mudou muito em relação à antiga bandeira do Império, apenas tiraram do losango amarelo os símbolos da monarquia e acrescentaram o círculo azul com a taja em branco e os dizeres ordem e progresso, apresentando as estrelas que simbolizam cada unidade da Federação Brasileira. Sendo essa, representa o Piauí, é justamente essa, a chamada estrela Antares. Essa que está acima da taja de ordem e progresso, essa simboliza o Pará. Portanto, esses são os símbolos, os brasões da monarquia e passou para a república. São os símbolos. E a crise do encilhamento? O que foi esta tal crise econômica que levou aí uma alta inflação, uma crise econômica que inclusive levou à demissão do Rui Barbosa. Rui Barbosa que foi indicado pelo Marechal Deodoro da Fonseca como ministro da Economia ou da Fazenda, tanto faz. O Rui Barbosa apresentou ao presidente um projeto para industrializar o Brasil. E a ação era ofertar linhas de créditos, ou seja, se alguém apresentasse algum projeto para instalar no Brasil uma manufatura, uma fábrica, uma indústria, o governo entrava com financiamento a juros baixíssimos. O governo oferece essa boa linha de crédito, juros baixos. Isso fez com que houve uma grande procura. E o governo assim autorizou uma grande emissão de papel moeda. Abrindo esses créditos, houve uma correria aos bancos para contrair esse financiamento. E o resultado é que a maioria dessas fábricas não apareceram, porque aqueles que pegaram esse dinheiro no crédito acabaram por desviar esse dinheiro para outros fins, ou seja, aplicar em bolsas de valores, jogar na bolsa de valores, havendo assim uma onda de especulação financeira. Com o aumento da emissão de papel moeda, isso gerou uma grande inflação, crise econômica, inclusive provocou a demissão do ministro Rui Barbosa. Mais uma vez, para nós entendermos de forma bem didática o que foi a crise do encilhamento, o decreto de autoria do ministro Rui Barbosa, autorizando os bancos na emissão de papel moeda, visando conceder empréstimos a quem quisesse investir em indústrias. O objetivo era industrializar o Brasil. Contudo, grande parte daqueles que conseguiram contrair esses empréstimos acabaram especulando esses recursos na bolsa de valores, forte especulação financeira, aumento, expansão de crédito, aumento da emissão de papel moeda levou a uma alta inflação, fracassando a política de industrialização. Esta crise levou o nome de crise do encilhamento. Para vocês compreenderem, na época da proclamação da República, a unidade monetária brasileira permaneceu a mesma do Império, o real de rei, o real de realeza, o plural é réis. A cédula de maior circulação no Brasil era a de 500 réis, quando houve a proclamação da República. Contudo, diante dessa desvalorização da moeda, houve o aparecimento cada vez mais de notas com cifras maiores, como, por exemplo, a de 1.000 réis, né, a de 10 mil réis, a de 50 mil réis, e na década de 1940 já circulava, por exemplo, uma cédula de 500 mil réis. Isso demonstra a grande desvalorização da moeda que teve no Brasil, da nossa unidade monetária, sendo ela trocada em 1942 por Getúlio Vargas, quando mudou para cruzeiro, devido à alta desvalorização dessa moeda, que tem as origens na crise do encilhamento do governo do Marechal Deodoro. Em 1891, foi promulgada a segunda Constituição brasileira, a primeira da República. Tinha a do Império, essa é a segunda do Brasil, a primeira da República, a Constituição
de 1891, a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Esse quadro simboliza a reunião da Assembleia Nacional Constituinte, naquela oportunidade presidida por Prudente de Moraes, e esta Assembleia, ao elaborar essa Constituição, também elegeu o primeiro presidente, porque a Constituição determinava eleições presidenciais a cada 4 anos por via direta. Contudo, em um dos artigos transitoriais, ela determinava que a primeira eleição deveria ser por via indireta. A própria Assembleia elegeria o presidente, o primeiro presidente da República, sendo eleições diretas a partir do segundo presidente. E aí, o próprio Prudente de Moraes se candidatou a presidente, o Marechal Deodoro, que já estava no governo provisório, também se candidatou a presidente, disputando assim os dois, e venceu o Marechal Deodoro, sendo eleito vice o Marechal Floriano Peixoto. Portanto, fazendo um comparativo entre as duas constituições do Brasil, a primeira e a segunda, o Brasil já teve 7 constituições. As duas primeiras foram essas, a de 1824, que foi outorgada, foi na época do Império, cujo nome do Brasil, determinado pela Constituição, era Império do Brasil, e quando houve a proclamação da República, o Brasil passa a ser nominado, de acordo com a Constituição, de Estados Unidos do Brasil. Esse nome Estados Unidos ele durou até 1967, na época da ditadura militar. A Constituição de 1967 mudou o nome do Brasil para República Federativa do Brasil. Na época da monarquia, o Brasil era uma monarquia unitária e hereditária, poder hereditário. E quando veio a República, o Brasil adotou o federalismo, o unitarismo deu lugar o centralismo deu lugar à descentralização, com a criação das unidades, os estados, cada estado governado por um presidente do estado. Na época, os governadores eram chamados de presidentes. E sendo a nossa república presidencialista, em que o presidente assumia as duas funções, chefe de estado e chefe de governo. Na época da Constituição do Império, os poderes eram 4. O imperador exercia o poder moderador, que tinha proeminência sobre os demais poderes. O executivo exercido pelo imperador e ministros, o legislativo, o senado era vitalício e a Câmara eleita a cada 4 anos, e os tribunais de justiça é o poder judiciário. Com a nossa república, um poder moderador foi extinto, poder executivo exercido pelo presidente e ministro, o presidente sendo eleito a cada 4 anos, pelo voto direto. O legislativo, o senado, acabou a vitaliciedade do senador. Agora o mandato do senador eram 6 anos, depois mudou para 8, como é até os dias atuais. E a Câmara eleita a cada 4 anos, e o Poder Judiciário exercido pelos tribunais de justiça. Na época do Império, para ser cidadão, ou seja, eleitor no Brasil, tinha que ser homens a partir dos 25 anos e ainda tinha que comprovar um rendimento mínimo para ser eleitor de primeiro grau, para escolher os eleitores de segundo grau. Portanto, o critério definidor principal do eleitorado no Brasil era o censitarismo. Com a monarquia, com a república, com a proclamação da república, foi abolido o censitarismo. Para ser eleitor não precisaria mais comprovar um rendimento mínimo. Contudo, continuaram afastados do direito de voto analfabetos, a grande maioria da população, mendigos, soldados, religiosos, o que dava não mais do que 3 a 4% da população. Reduziu a idade eleitoral, que era de 25 anos para 21 anos. Na época da monarquia, a igreja subordinada ao Estado vigorava o padroado. Com a república separou o Estado e a igreja, adotou-se o Estado laico. E a primeira Constituição do Brasil, a do Império, foi elaborada por um conselho de 10 juristas, outorgada pelo imperador, imposta. E a Constituição Primeira da República foi elaborada por um Congresso Constituinte eleito em 1889, e por isso nós chamamos isso de Constituição promulgada. E aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, já na presidência provisória, foi eleito pelo Congresso Constituinte, começando a segunda fase do seu governo, chamado Governo Constitucional, em que agora ele governa com uma Constituição. A eleição presidencial ela foi indireta, a primeira eleição presidencial do Brasil não foi direta, foi indireta. Foi realizada no dia 25 de fevereiro de 1891, no dia da promulgação da Constituição. Ou seja, no dia da promulgação da Constituição, como bem mostra essa imagem, essa tela, no dia da promulgação da Constituição, a Assembleia Nacional
elege o primeiro presidente, apresentando como candidatos dois, o Marechal Deodoro da Fonseca, que já estava no poder provisório, e o Prudente de Moraes, o outro candidato, sendo eleito o Deodoro, eleito com 129. E o vice eleito foi o Floriano Peixoto, que era vice de Prudente de Moraes, contudo o voto era desvinculado. O candidato a vice de Deodoro era o Eduardo Wandenkolk, porém ele não foi eleito vice, o eleito foi Floriano. Foi eleito, portanto, os dois marechais. Então, para lembrar que, embora a Constituição determinasse que o presidente da República fosse eleito diretamente pelo povo, as suas disposições transitoriais, as disposições transitoriais da Constituição, previa que o primeiro período presidencial, o presidente fosse eleito pelo Congresso Constituinte, logo após a promulgação da Constituição. E assim inicia o chamado governo constitucional do Marechal Deodoro, que era para durar 4 anos e durou de fevereiro a novembro de 1891. Por quê? Ele não conseguiu costurar uma base de apoio no Congresso Nacional. Ele não costurou um apoio, uma base, e ele teve uma forte oposição dos cafeicultores que estavam desejando governar este país. Por isso, ele não conseguiu organizar uma base. Ele vai encontrar dificuldades. O Marechal Deodoro encontrou dificuldades de governabilidade, sobretudo no Congresso Nacional, Senado e Câmara. E assim, ele, diante da falta de apoio no Congresso, ele ameaça fechar o Congresso Nacional. Passa a querer governar o país de forma autoritária, o que dificultava em função da Constituição, que não permitia o excesso de autoritarismo no presidente. Ameaçou fechar o Congresso Nacional, uma medida inconstitucional, inclusive dando ordens de prender seus opositores. E aí, meu filho, a reação da sociedade foi forte. Forte reação da sociedade com greves, protestos e motins. Segmentos da Marinha também ameaçavam atacar a capital quando houve uma revolta da Armada na Marinha. Os marinheiros, a Marinha, de certa forma, queria desestabilizar os anos iniciais da República. Na época da monarquia, a Marinha ela tinha mais privilégios do que o Exército. Então a gente disse que a Marinha poderia ser monarquista, queria desestabilizar os anos iniciais da República, porque um oficial da Marinha na época da monarquia era bem mais valorizado do que um oficial do Exército. Quando veio a República e o Exército assumiu as rédeas do movimento republicano, houve uma equiparação entre Exército e Marinha. E aí a Marinha, querendo desestabilizar, alegando que o Marechal Deodoro estava querendo governar com excesso de autoritarismo, fez uma primeira revolta, a chamada Revolta da Armada, Rio de Janeiro, ameaçando atacar a capital federal, a capital do Brasil. Isso, diante dessa conjuntura, diante dessa situação, o Marechal Deodoro não teve outra opção a não ser renunciar ao seu mandato presidencial, devido a essa crise política entre governo e Congresso Nacional. A renúncia se deu no dia 23 de novembro de 1891 e o Marechal Floriano Peixoto, que era o vice, assumiu então a presidência da República, findando esse conturbado primeiro governo da República do Brasil. Era para o Marechal Floriano Peixoto assumir a presidência e convocar uma eleição em 3 meses, até porque, segundo a Constituição, se não tivesse passado 2 anos de mandato, em caso de renúncia de um presidente, o vice teria que assumir e convocar uma eleição. Contudo, o Marechal Floriano se valeu de um outro artigo da Constituição que dizia que o primeiro mandato presidencial deveria ser cumprido em 4 anos. Assim, ele assume para cumprir os 4 anos do Marechal Deodoro, findando o governo do Marechal Deodoro. Quero lembrar aos nossos alunos que pratiquem os exercícios do nosso livro-texto, volume 4, e os exercícios referentes a essa temática estão nas páginas de 30 a 34. Forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula, quando vamos dar continuidade a essa chamada conturbada República da Espada com o governo Floriano Peixoto.